Bora, meus guerreiros! Nosso quinto e último mini simulado de história para vocês arrebentarem mesmo, fechar com chave de ouro, viu? Tais questões que eu trago aqui são mais questões do período Pernambuco republicano, né? Como eu prometi para vocês em trazer em aulas passadas. Na tela com vocês, juntos e misturados, vamos para a nossa primeira questão que diz assim, ó. Grande referência para líderes e militares, aí tem um tracinho aí. É o grande ícone do movimento negro em Pernambuco, desde os anos 30. Depois da fundação da Frente Negra, mudou-se para Belo Horizonte e posteriormente para o Rio de Janeiro. Tracinho. Por outro lado, foi o grande ativista do movimento negro entre os anos de 1970 e 1980 em Pernambuco. Pronto. Essa questão você deva ter lido. Já falamos sobre esse assunto, mas só que aí, gente, o que acontece é que é uma leitura enfadonha, é uma leitura cansada. É uma leitura que, se não for através de questões, você não vai conseguir assimilar o nome desses camaradas na hora da tua prova, não. Vamos ler aqui agora, fichando os pontos aí importantes. Ó. Grande referência para líderes e militares. Quem foi a grande referência tanto para líderes e militares? Foi A, B, C, D ou letra E. Aí você vai saber que foi o Solano, gente. Solano Trindade. O Solano, aí eu vou colocar só o T aqui de Trindade. Solano Trindade. É o grande ícone do movimento negro em Pernambuco. Opa, mais uma informação que você vai anotar aí no seu material. Ó. Grande, certo? Ícone do movimento negro em Pernambuco, Solano Trindade, desde os anos 30. Depois da fundação da Frente Negra, professor, já pego outra informação, exato, Frente Negra, que existia um grupo chamado de Frente Negra. Mudou-se para BH e posteriormente para o Rio de Janeiro. Aí a figura de quem? Aí você vai notar de Paulo Viana. Pronto, aí você já tem muitas informações novas para a tua prova. Então ficou o gabarito aí na letra D de dado, ó. Letra D de dado é o meu gabarito. Realmente não tem como você, nos estudos, na sua leitura, pegar o nome desses camaradas. Mas é aqui, cara, em cima de questões. Ó. Você vai imprimir esse material. Quando você estiver indo para a prova com ele, eu tenho certeza que esses simulados vão estar acompanhando até o teu polo de prova. Eu tenho certeza. E lá você vai dobrá-lo e jogá-lo na latinha do lixo, depois de revisar todas essas questões aqui. Muito bem? Vamos lá para a próxima. É a nossa segunda questão aqui em tese. Ela diz assim, ó, o processo de modernização do estado de Pernambuco esteve relacionado, entre outros, de um amplo processo socioeconômico da tracinho, da velha estrutura de produção para a influência das cidades dominadas pela política dos coronéis, dos usineiros, dos altos comerciantes. Você vai me lembrar qual é esse tracinho que é completado aqui no nosso estudo. Só agora lendo rapidinho e completando. O processo de modernização do estado de Pernambuco esteve relacionado, entre outros, de um amplo processo socioeconômico da ABCD ou letra E. Segunda questão, letra A, da zona da mata, do agreste e do sertão. Lembra lá quando nós falamos das três, zona da mata com a plantation, do agreste, posso colocar aqui o quesito do café, do sertão, posso colocar aqui o quesito da mamona? Pois é, então não tenha dúvida da letra A de aprovação. Segunda questão gabaritada no nosso encontro. Lembrando que eu falei para você, voltando aqui para deixar a mente de vocês aberta. Não quer dizer que esse produto só é feito aqui, tá, gente? Hoje, na geografia, lembrando, geografia, esse produto já está bem diversificado dentro do estado de Pernambuco. Inclusive, essas citadas áreas aqui, Agreste, Sertão, já congregam outros produtos de mais importância comparado com o da história aqui trabalhado. Muita atenção para não errar questões desse tipo, tá bom? Historiografando, mais uma. O processo de modernização do estado de Pernambuco teve em tracinho, nesse exato instante, se apresentando como um centro de desenvolvimento para os que buscavam o desenvolvimento intelectual que o poder econômico podia comprar, se especializar nos estudos. O centro comercial e financeiro de Tracinho funcionava como escoador de produção de açúcar, algodão, café, mamona. As indústrias ainda na incipiente República Velha eram escassas e permeadas por formas artesanais de produção.
com poucas fábricas de tecidos, cigarros e, claro, as usinas de produção alcooleira. Aqui também é outra questão que a turma poderia querer marcar a letra D aqui, ó, Recife e Olinda, mas não, tá, gente? É só a letra B mesmo, Recife, Recife. Seria o gabarito dessa questão. Todas as características aí te levam só a Recife, não a Olinda, e nem a outra cidade a não ser Recife. Quarta questão diz assim, ó. O processo de modernização do estado de Pernambuco esteve atrelado ao grande comércio, no entanto, monopolizado por grandes grupos estrangeiros. Os padrões de infraestrutura semelhantes ao Rio de Janeiro, inspirados em ideais higienistas da Europa, deixando para trás os bondes a burros, a iluminação, o gás, a carência de saneamento básico, só foram concretizados pela reforma urbana de Tracinho. E a reestruturação também do Porto de Recife. A, B, C, D ou letra E. Pronto. Quando nós falarmos aqui dentro do estado de Pernambuco, gente, sobre uma reforma urbana de reestruturação do Porto de Recife, falar sobre carência de saneamento, ou seja, obras de saúde, é ligado a quem, professor? Quarta questão, a letra E de escola, ao Otaviano de Freitas e o Saturnino Braga. Só lembrar dessas duas figuras emblemáticas. Completa o quadrinho, esses dois camaradas aí. Já na quinta questão, 50% já do nosso mini simulado, diz assim: no contexto do Estado Novo em Pernambuco, destaque será a figura de traçado, aliado fiel de Getúlio Dornelles Vargas e nomeado interventor federal do Estado em contraposição a Cavalcante. De orientação da doutrina social católica, defendia uma vertente antiliberal de Estado que apoiasse e vigiasse a classe trabalhadora através do reforço à família, à propriedade de terra, à ética, ao trabalho e à hierarquia, dando ênfase à tradição peculiar de formação das instituições do Estado. Olha, a figura desse cara aqui, gente, ela é muito importante. Eu vou só gabaritar e já volto novamente no caput. Deixa ele bem assim quadrado. Pronto, vai dar certo aqui, ó. A, B, C, D ou letra E de escola, essa quinta questão. A letra E de escola é o meu gabarito. Eu vou agora voltar para te orientar no que é perigoso. Só você agora fixar. O Agamenon Magalhães, ele é um cara que ele tinha a filiação a Getúlio Vargas. Por isso que ele veio para o estado de Pernambuco, seu interventor desse período varguista. Nomeado interventor do estado, em contraposição a Cavalcante, que era outro candidato do Estado, de orientação da doutrina social católica, é a característica de quem? Do Agamenon. Ficha e anota. Defendia uma vertente antiliberal. E talvez aqui a palavra-chave para a tua prova, se cair alguma questão sobre o Agamenon, é saber essa vertente antiliberal dele. Essa vertente antiliberal de Estado é a principal característica do Agamenon Magalhães. Eu vou colocar até aqui na frente, ó. Antiliberal. Pronto, para você não mais esquecer nunca disso aqui que eu estou falando para vocês. Continuando aqui, gente, ó. Que apoiasse e vigiasse a classe trabalhadora. Então o cara tinha essa mania de vigiar a classe trabalhadora. Através do reforço à família, à propriedade, à ética. Segundo ele, dizia que era necessário vigiar para não se manifestar e assim ser uma representatividade da família, a propriedade, a ética, o trabalho, a hierarquia. Então ele defendia um teor hierárquico, dando ênfase à tradição peculiar da formação das instituições do Estado. Pronto, só pegar todas essas características e anotar. Tá bom? A figura do China Gordo, o Agamenon Magalhães. Bora lá para a sexta. Tradicional pela oposição política do estado de Pernambuco, o partido serviu até de base para setores progressistas da igreja. A eleição do senador Tracinho, em 1974, foi capaz de representar a memorável campanha por toda Pernambuco. Além disso, a eleição de vários deputados, vereadores e prefeitos serviram de base como força para a resistência, né? Como uma base político-ideológica, mas condizente com o centro-esquerda, o centro-esquerdista. A, B, C, D ou letra E. Essa nossa sexta questão, o gabarito dela vem para Sérgio Guerra, letra E. Tudo bem? Vamos só repetir agora com o nome do cara para ver o que é que você consegue associar. Tradicional pela oposição política no estado de Pernambuco, o partido serviu até de base para setores progressistas da igreja. A eleição do senador Sérgio Guerra,
em 74, foi capaz de representar a memorável campanha por toda Pernambuco. Além disso, a eleição de vários deputados, vereadores e prefeitos serviriam de força para a resistência, servindo uma base político-ideológica mais condizente com o centro de esquerda. Tá bom? Então, nota aí, anota, importante demais para a gente. Sétima questão. A sétima questão, ela diz o seguinte, já na tela. Em vários aspectos, essa política ao protecionismo do setor cafeeiro foi responsável por privilegiar empréstimos que tornavam o Estado pernambucano o grande articulador e gestor da exportação e regulação de preços do produto no mercado internacional. O Pernambuco agia como um intermediário na aquisição do produto frente aos cafeicultores. Tá nosso livro de história, do professor Adriano, questão minha, né? Sobre esse período, conceitue o item correto. Você vai ler o textozinho aí com calma, ou melhor, já leu o textozinho com calma, e vai tentar situar em que período isso faz parte. Né? Vamos lá, a letra A diz, faz parte da política do Acordo de Recife, é o que está me dizendo a letra A, faz parte da política de Acordo de Olinda, letra B, letra C, faz parte da política de Acordo de Recife e Olinda, letra D, faz parte da política dos governadores, ou letra E, faz parte da política de Acordo dos coronéis. O gabarito dessa questão é a letra D de dado. Faz parte da política dos governadores. Tudo bem? Completou aí? Vamos lá para mais uma, nossa oitava questão. Olha o que diz a oitava. Em Pernambuco, o grande comércio era, no entanto, monopolizado por grandes grupos estrangeiros. Os padrões de infraestruturas, semelhantes ao do Rio de Janeiro, inspirados em ideais higienistas da Europa, deixando para trás os bondes a burro, subindo lá em cima, lá para cima novamente, vamos voltando. Iluminação a gás, a carência de saneamento básico só foram concretizadas pela reforma urbana de A, B, C, D ou letra E dessa oitava questão. Gente, até repetir essa questão aqui no simulado, estou prestando atenção agora, tá? Eu peço desculpa aí para vocês, que já foi gabaritada essa questão do Otávio de Freitas e Saturnino Braga. Aqui está Otávio de Freitas e Saturnino Braga. Essa questão aqui, deixa eu ver qual era ela aqui para vocês. Ó. Só dar uma voltadazinha aqui para a gente. Ó, é a letra... Aliás, é a quarta questão. Tá? Peço desculpa aí, uma falha nossa, uma repetição da questão. Isso não perde o brilho, né, do mini simulado, apesar de ter uma questão repetida. Serve para reforçar. Desculpa mesmo, viu? Foi sem intenção mesmo, vim perceber agora. Nona questão. Consistia no caráter de ressocialização na campanha contra os mocambos pernambucanos e nas medidas de habitação higienista, na saúde, no trabalho, na cidadania. Muitas críticas contra esse discurso ressocializador, cara, de soterramento dos mocambos, partiram de Gilberto Freire, Manuel Bandeira, Mário Sete. O texto faz referência à política de quem? A, B, C, D ou E? Essa nona questão importante, viu? Foi justamente, novamente, repetindo do China Gordo. Era o apelido do, então, Agamenon Magalhães, letra B de bola. Tá bom? Então, gabarito letra B de bola para vocês na tela. Décima e última questão dos nossos 5 mini simulados fala o seguinte. Entre meados da década de 1970, seria possível perceber as contradições existentes entre o regime militar. O aumento da inflação, a má distribuição de renda seria pontos negativos do milagre brasileiro e também capaz de demonstrar a resistência de movimentos sociais existentes em Pernambuco. Para tanto, o projeto de abertura política foi mais acelerado que a manutenção do próprio regime. Nesse sentido, a partir dos anos 80, foram sendo perceptíveis as forças de atuação que irão marcar a resistência e a abertura política, ficando claro que cabia a organismos da sociedade civil em Pernambuco. Não podemos afirmar que fez parte dessas entidades civis. A B, C, D, letra E. O gabarito da questão é a letra E. O Ministério Público não fez parte dessas organizações da sociedade dentro do nosso estado de Pernambuco, dessas entidades que brigaram, lutaram contra ferronhamente a ditadura militar. As demais aqui estão ok. Beleza, meus guerreiros? Entendidos aí, minhas guerreiras? Pois é, meus grandes. Foi isso. Foi os nossos 5 mini simulados para vocês aqui de brinde. Espero que vocês tenham gostado. Imperfeições existem, né? Algumas questões repetidas. Se eu não me engano, nós tivemos dois simulados, né? Questões repetidas, que se repetiu num simulado e repetiu no outro a mesma questão anterior, e essa aqui repetida também. De 50 questões,
perder 2 questões não dá para perder o brilho do nosso comentário geral, do nosso simulado com as 50 para vocês. Eu espero que vocês tenham associado. Busquem mais questões, o que vocês puderem encontrar de questões. Ah, professor, 50 não está boa, não. Gente, nunca estão. Nunca estão boas o número de questões que nós resolvemos. Seja de português, matemáticas, seja qual for a disciplina, tá bom? Meus grandes, obrigadão aí. Você que veio da plataforma privada, só 2 simulados, obrigadão pela confiança. Valeu, tamo junto.